Boa noite a todos, Deus abençoe sua vida. Hoje nós estamos com essa mensagem diferenciada. Essa semana nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher e essa mensagem é voltada para todas aquelas mulheres guerreiras e batalhadoras que vivem suas vidas cuidando de nós. Então, vamos contar a história de Esther nessa ocasião. A história de Esther se passa nos dias do reinado de Assuero, nos anos 486 a 465 a.C. Era um período em que o Império Persa se estendia, indo ao norte do Sudão. Era grande e vasto o território persa nos dias do reinado do rei Assuero. Assuero era filho de Dario I, que lhe deixou grande riqueza e um novo complexo de palácios luxuosos na fortaleza de Suzã, aonde se encontrava também o Mardoqueu e a jovem judia por nome de Esther. Vamos continuar. Escavações arqueológicas revelam a sala do trono e o harém de um palácio e um jardim ali dentro também. Sua capital de inverno era em Suzã, a chamada assim a fortaleza. Esse era o título dado à cidade de Suzã. Os nomes de Esther e Mordecai ou Mardoqueu são nomes dados aos personagens deste livro da Bíblia em cativeiro babilônico. Logo, os seus nomes originais foram trocados. Esther e Mardoqueu não são nomes judeus, são nomes babilônicos. Exemplo, os nomes de Daniel e seus amigos também foram trocados na ocasião dentro do livro de Daniel, no capítulo de número 1, versículos 6 e 7. Você também pode acompanhar isso. Quando eles ganhavam e conquistavam aqueles territórios e traziam povos de outras nações, eles mudavam os nomes de acordo com a sua cultura local daquele ambiente ali onde eles estavam. E o Daniel teve o nome mudado para Betelsazar, como nós sabemos, Os outros amigos dele, um Abidonego, o outro, teve também o seu nome dado para Sadraque, o outro para Mesaque. E por essa ocasião também aconteceu a mesma coisa dentro do livro de Esther. O nome Esther é um nome babilônico que está associado a uma deusa, uma divindade babilônica, e Mordecai também é um nome também associado também a uma divindade babilônica. A história de Esther começa assim, como uma história bem bonita contada nos contos, das histórias do mundo. Com uma beleza e em meio a tempos difíceis, para o povo judeu, o povo que é a nação representante de Deus na terra. O ano é 486 a.C. e quando o rei Assuero decidiu fazer a maior festa de todos os tempos, em seu reinado, persa estava no seu apogeu e as dominações de seu império iam desde a Índia até a Etiópia. O Império Persa dominou alguns países que levou a citar hoje os seus nomes atuais: Irã, Iraque, Síria, Líbano, Jordânia, Israel, Egito, Turquia, o Kuwait, o Afeganistão, parte do Paquistão, parte também da Grécia e da Líbia. Tamanha era a extensividade do território persa nos dias do reinado de Assuero. Ao dominar esses territórios, que hoje são os países atuais que citei aqui, o Império construiu, por ordem de Dario I, satrapas ou províncias. E tinha como um tipo de governo os satrapas. Eles eram homens, que eram tradutores, que ajudavam no serviço real ao rei persa. Por ocasião, a gente sabe que eles ajudaram o rei Assuero. Na história de Esther, os dias de comemoração da festa, duraram 180 dias, em que se estendeu uma longa e grande e demorada festa persa
por toda a cidade da fortaleza por nome de Suzã. Então o rei achou por bem ostentar toda a sua riqueza, né? E uma riqueza milenar, como nós sabemos, uma riqueza muito poderosa, e falamos de tapeçarias, né, das mais diversas que existem, né? Até hoje na sua casa pode existir uma tapeçaria que veio de origem da cultura persa através dos seus desenhos. Olha que coisa maravilhosa. E também suas predas preciosas, seu apogeu, suas cidades, não é? Muito bonitas, em uma arquitetura arquitetônica muito poderosa e muito linda, fantástica, seus belos palácios, seus belos jardins, a casa real, o palácio do rei e etc. Muitas coisas eram belas e bonitas, e o Império Persa, ele era um império naquele período ali, um dos grandes impérios, grandes potências militares naquela época, um dos impérios mais poderosos, que subjugou o Império Babilônico e conquistou a antiga Babilônia, tirando assim seu monarca e fazendo o Ciro, rei da Pérsia, dominar também a antiga Babilônia, conforme a Bíblia Sagrada também nos registros bíblicos do livro de Daniel, também dentro também do livro do profeta Isaías, também fala do Ciro, que ele seria usado por Deus para a libertação da nação israelita que estava vivendo os 70 anos de cativeiro dentro da Babilônia. Mas vamos continuar dentro da história da Ester, que é muito linda e fascinante. Acabado os 180 dias da grande festa do rei, para mostrar toda a grandeza e o resplendor, e as riquezas e a glória, né, opulente, né, sua glória de homem, mas uma glória fantástica, que era a glória do reino persa e do poder de Assuero. Depois ele fez outra festa, agora só para a capital do seu reino, né? E às vezes a gente vai ver que ele faz outra festa depois daquela festa maior, opulenta, que ele fez de 180 dias. Desde o maior até o menor deveriam participar na festa do palácio, dentro do pátio do jardim real. Olha que coisa linda. E no mesmo dia da festa, no pátio do jardim real, a rainha fez outra festa, só que a dela era em outro lugar e em outros aposentos, dados a ela e conferidos a sua autoridade de rainha. Ela era por nome de Vasti. Olha que coisa tremenda. O banquete para as mulheres da casa real, no versículo de número 9 do capítulo 1, as concubinas do rei e as suas princesas do harém do rei participou da festa de Vasti. Afinal, Assuero era um rei pagão e ele não adorava o Deus de Israel. Ele era um rei persa, e o dia da sua festa, o rei tinha passado dos limites. Observe que o Assuero, devido às grandes festas, nessa outra festa que ele faz, ele se embebeda, ele bebe muito vinho e ele fica bêbado. E no versículo de número 10 do capítulo 1, ele pede a presença da rainha Vasti. A expressão diz assim: e o rei estava alegre de vinho, diz o texto. Então o rei chamou, né, aos seus servos e mandou que trouxessem a rainha Vasti para mostrar a beleza, não é, e a ostentação, né, e a sensualidade da rainha da rainha Vasti, para todos os seus, né, servos poderosos, para todos os nobres, né, que estavam ali em seu reinado. A gente conhece a história e sabe que ela se recusa a ir. Veja que ela, por essa sua desobediência, ela é gravemente afetada e ela perde a posição de rainha dentro do Império Persa, ao lado daquele grande monarca que era o Assuero, por ela se recusar a se apresentar por motivo que ele havia chamado. Naquele período, todos os reis persas não aceitavam um não de suas rainhas. Eles tinham esse senso, né, de masculinidade muito forte, o temperamento era muito forte, e você vê que aquela recusa de Vasti seria um grande problema para
todas as esposas dos nobres, porque todos ouviram quando ele, em alto e bom som, chamou pelo nome da rainha Vasti, e ela se recusara a vir. Isso que foi um grave, né, acontecimento na vida dela, fazendo ela ser destronada e não estar mais na posição de rainha próximo ao grande monarca, o rei Assuero. Mas o que aconteceu no interim, a rainha, né, ela viria com uma coroa real, e pareceu aos olhos de Vasti o ato de seu marido, do seu rei, um insulto à pessoa dele próprio. E ela, achando por bem ou julgando-se na sua consciência que a sua presença dentro do palácio real, por ocasião do motivo daquela festa, e o seu marido bêbado fazendo coisas que estava saindo fora do normal, poderia trazer desgraça e vergonha a ele. Porém, Assuero não estava preocupado com essa situação. Nós entendemos através de lermos o texto bíblico. Só que a ordem do rei era uma ordenança, como eu falei aqui, para que todo o custo ela deveria ser feita, deveria ser cumprida. E, ao provocar o rei bêbado, a palavra do rei ecoou do jardim, e todos os nobres e os servos, né, ouviram a forma com a qual o rei queria mostrar mais sobre o seu reinado. O quanto ele queria mais ostentar e mostrar a eles que ele era um rei bom, poderoso, e tinha uma mulher que em sua beleza excedia a beleza de outras mulheres dos nobres. Mas isso não aconteceu, deixando o rei triste, e a história vai continuar falando que os eunucos do rei, eles foram buscar a rainha e ela não os deu ouvido. Diante disso, então, né, como eu falei para vocês, vem toda a gravidade de não obedecer o chamado de seu rei. Os conselheiros aconselham o rei a fazer um tipo de seleção em todo o seu reinado para escolher uma nova rainha que tomaria o lugar de Vasti. E aí a gente vai ver que entra a história da jovem judia simples, mas também com uma beleza estonteante, por nome de Esther. Veja só, aqui é o começo da oportunidade que Deus estava causando para dar a oportunidade àquela que é chamada Radassa. Esse é o seu nome judeu. Uma boa jovem judia com uma beleza impressionante que facilitou todo o processo na escolha para que ela fosse selecionada e passasse nas seleções que foram instituídas dentro do Palácio Real do Rei para escolher a sucessora da rainha Vasti. No capítulo de número 2 nós vamos ver essa história, versículo 1, 2 e 3, até o versículo de número 10. No versículo 12, todas as moças jovens, virgens, passam um ano para preparação, para entrarem na presença do rei, e o rei vislumbrá-la, visualizá-la e ver se ela lhe agradava aos seus olhos. Veja só, a jovem deveria ser bela, formosa, de uma beleza estonteante, e o rei deveria achar ela uma das mulheres mais lindas diante de sua vista, para que ela fosse escolhida e achasse graça e benevolência diante dos olhos do rei. Então ela seria a escolhida, e isso acontece com a jovem Radassa, quando o Hegai, que é o homem escolhido para preparar toda essa preparatória, esse concurso de beleza e de escolha da rainha persa, o Hegai enfeita a Esther, olha para ela, se agrada logo dela e diz: é dessa que o rei vai, né, cair, né, do queixo. É essa que ele vai escolher. A beleza dela é muito bonita, ela é jovem, ela é virgem, ela é uma donzela muito com graça, sabe falar bem, é bem educada, ela é fina, ela servirá ao propósito pelo qual a escolha foi feita e a seletividade. E a gente sabe que a Esther, ela é logo, não é, colocada à parte em um lugar para ser cuidada, com diferenciamento das outras jovens, porque o Hegai achou nela graças, e ela também achou diante de Hegai graças, e ela encantou, né, com a sua beleza,
né, e com sua também postura, vamos dizer assim, a pessoa do Hegai, que era o representante do rei real naquela época, naquela ocasião, e ele começa agora a prepará-la para, né, apresentá-la ao seu grande rei. E a história vai continuando quando diz, né, que ela passa por aquele ano todinho e todas as donzelas deveriam ir até a presença do rei Assuero para serem escolhidas, mas para nós encurtarmos a história, nós sabemos que a Esté, ela é escolhida, né, porque Deus estava também ajudando também, e não só sua beleza, mas a sua postura, a sua forma. Ela era uma judia de boa família, de boa educação, e ela tinha qualidades de uma mulher fina que poderia assumir com muito respeito e com muita honra uma posição dentro da nobreza do palácio persa por aquela ocasião. E foi isso que acontece. Quando o rei Assuero avistou Esther entrar no seu aposento real, ele a amou-a, apaixonou-se por ela, né, em instantes, e amou a sua presença, a forma com a qual ela se dirigia a ele, a forma com a qual ela falava, a forma com a qual ela andava, a postura que ela já tinha, que Deus estava trabalhando no coração do rei, mostrando tudo isso a ele, e ele a amou. A Bíblia vai dizer que ele escolheu e colocou a coroa sobre a sua cabeça, e ela foi selecionada para ser a sucessora, né, da linhagem da rainha. Agora, Esther agora era a nova rainha dentro, né, dos reinados e dos governos persas. E por ocasião, contrariando tudo, ela não era de linhagem persa sanguínea, ela era judia. E Deus estava a separando e a escolhendo para um possível futuro livramento de toda a sua nação, que passaria por um grande vexame e deveria ser libertada e ajudada pela rainha Esther no futuro. Olha que coisa maravilhosa. E nós sabemos a história que levantou-se Amã, que era adversário dos judeus, e fez um plano para extinguir todos os judeus que haviam dentro das províncias do reinado persa. E o Mardoqueu é um protagonista também da história, como um grande herói e um posicionador, né, de um judeu com a sua fé inabalável, e ele vence toda aquela malignidade do Amã junto com a Esther, e eles dois saem vitoriosos, e não só vencem, mas também salvam toda a sua nação de uma grande destruição e uma possível grande matança. Seria uma dízima muito grande, porém Deus os ajuda, Deus está controlando a história, está os dando livramento através do poder também do rei, porque Deus usa o poder do rei para dar livramento a toda a nação, e isso é muito bonito e muito lindo dentro do livro de Esther. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um breve resumo, né, de uma parte só do livro da Esther, mas está aí uma bela história, uma bonita história sobre, né, a jovem por nome de Esther, e ela reinou e foi uma grande rainha, uma grande mulher, com um grande ideal, com um grande propósito e com uma grande fé, e Deus a honrou, e ela governou ao lado daquele monarca por muitos e por muitos anos. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe todas as mulheres, né, do Brasil e do mundo, que essa semana seja uma semana especial e você possa se sentir valorizada, porque Deus também escolheu vocês para dar continuidade, né, a todas as gerações do mundo. Se não fossem as mulheres, nós não estaríamos aqui. Amém? Que Deus abençoe vocês, em nome de Cristo Jesus. Sintam-se abraçadas. E a todas aquelas que estão na comunidade, né? Vocês são guerreiras, são vencedoras, e que vocês possam aproveitar ao máximo e serem a cada dia protagonistas das suas próprias histórias. Que Deus abençoe.